Estamos iniciando o Educação na Cultura, um programa em parceria da Fundação Cultural e Secretaria Municipal de Educação. Nosso objetivo é levar ao telespectador o conhecimento sobre o desenvolvimento da educação no município de Itabira. E esse mês, nosso tema é dedicado às avaliações. E hoje vamos receber Leir Lage, diretora de acompanhamento pedagógico, e Socorro Cabral, especialista em educação, professora de matemática e coordenadora do SAEME. E vamos iniciar, Socorro, com uma pergunta diretamente a você sobre avaliação, um trabalho que você vem desenvolvendo há bastante tempo. Explique para a gente o que é o SAEME. O SAEME é o Sistema de Avaliação do Ensino Municipal de Itabira. Ele nasceu em 2009, no governo anterior, e foi dada continuidade nesse governo. É um sistema que avalia os alunos do terceiro, quinto e oitavos anos do nosso município. Muito bem, Socorro. Leir, nós temos no município alguns questionamentos, né, de profissionais de educação, tanto professores quanto pedagogos, diretores e demais grupos ligados à educação até, que questionam a existência de uma prova do município, né? Porque nós já temos provas federais, provas estaduais, né, como o CIMAV, ANA, ProAlfa, diversas avaliações externas. E no município nós temos uma outra, né, avaliação, que é o SAEME. Como que você vê essa questão, né, desse questionamento que é feito e qual que é essa importância do SAEME, né, para a rede municipal? Então, esses questionamentos são naturais quando começam a acontecer algumas situações novas, né? Quando surgiram as primeiras avaliações externas, houve muita resistência. Assim como aconteceu com o Enem, toda novidade traz essa situação de incômodo, mas a partir de um determinado tempo as pessoas se habituam e entendem que essas avaliações externas elas vêm contribuindo muito com a educação em geral, com a melhoria do ensino, com propostas, reformulações que precisam ser feitas dentro da educação e que vão trazer possibilidades para a melhoria das políticas públicas educacionais. A mesma coisa acontece com o SAEME, que é novo, recente, né? Desde 2009, e os professores questionam, mas aos poucos eles vêm começando a entender que esse sistema tem um valor muito grande para o município. Então, o SAEME ele tem uma particularidade que é estar aqui toda a equipe que faz a formatação das avaliações, que faz a elaboração, aplicação, correção, tudo acontece com os profissionais de educação que são da escola, têm contato com os profissionais de lá, com os alunos, conhecem a proposta pedagógica do município, então por isso ele tem uma proximidade maior com a nossa realidade. Então, é um sistema que vem a acrescentar aos demais sistemas que nós já temos aqui. Certo. Socorro, como a Leir colocou, essa avaliação, o SAEME, ele começou em 2009, né? E desde esse início que ele começou aqui no município, certo? Ele passou por uma série de desenvolvimentos, né? Mas qual que foi lá no início, né, essa proposta, essa visão inicial, qual que foi essa necessidade de se criar uma prova, né, voltada para o município? Olha, quando se pensou no SAEME, eu brinco muito que ele nasceu de um sonho e de uma necessidade, né? De um sonho de se ter um sistema próprio de avaliação no município, externo à escola e que medisse todas as escolas e que a gente pudesse ter um parâmetro de medida no município, né? E esse sonho, à medida que ele foi acontecendo,
a gente teve que ir fazendo ajustes, ter que ir refletindo e pensando como fazer para fazer algumas intervenções para que ele funcionasse melhor, né? Então, por exemplo, quando a gente começou em 2009, nós aplicamos 2 provas no mesmo ano. Avaliamos português e matemática, somente terceiro e quintos anos, e a gente aplicou uma prova em março e outra prova em setembro. E fizemos a análise dos resultados, fizemos correção, análise dos resultados, apresentamos, comparamos os resultados e o que a gente percebeu, né? Uma coisa que a gente já sabia, que o resultado em educação não é um resultado, ele não acontece em curto espaço de tempo, né? Ele exige um tempo maior. Então, foi-se pensado no ano seguinte, continuar avaliando português e matemática, mas fazer uma única avaliação. Aí em 2010, a gente fez uma única avaliação, né, só português e matemática, mas uma só por ano. Apresentamos os resultados e nos preparamos para ampliar essa avaliação, estendendo para o 8º ano e também avaliando conhecimentos gerais. Então, trabalhamos com português, matemática, conhecimentos gerais, 2011, 2012 e 2013. Em 2014, e essa prova sempre foi elaborada por uma equipe da Secretaria Municipal de Educação, era corrigida na própria secretaria por uma equipe e a análise de resultado era feita por essa mesma equipe. A partir de 2014, a gente teve, depois de novas discussões, a gente percebeu que a gente precisava focar mais em português e matemática. Deixar para avaliar conhecimentos gerais mais tarde, porque a gente precisava de pensar em intervenções e precisava garantir aquela alfabetização na idade certa e garantir a aprendizagem dos alunos, cada um no seu ano escolar, porque ele tem o direito, o aluno, por exemplo, do 3º ano, ele tem aprendizagens que ele tem direito naquele ano escolar, e às vezes nós não estamos garantindo. O do 3º tem direito a algumas, no 4º outras, no 5º outras, e assim por diante, né? Então, nós voltamos em 2014, nós tivemos até a humildade de voltar atrás e de voltar a avaliar somente português e matemática, estendendo, continuando no 3º, no 5º e no 8º anos. E por que 3º, 5º e 8º, né? Que é uma pergunta que sempre é feita. O 3º e o 5º, porque é final de um ciclo. No 8º seria o final de outro ciclo. O 9º seria o final de outro ciclo. Mas a gente chegou à conclusão que, como a gente libera os alunos do 9º ano para o ensino médio, a gente precisava aplicar o do Fundamental 2 mais cedo, porque a gente ainda teria mais um ano para a gente fazer as intervenções. Muito bem. Socorro, vou até continuar com uma pergunta para você, que é o seguinte. Quando iniciou, né, eu sou da rede também desde 2002, eu lembro que houve uma certa resistência, né, de certa forma, até uma resposta que a lei, né, já formalizou. Mas eu sei que houve uma certa resistência. Hoje, né, passados 7 anos, né, desse processo de avaliação, como que você sente a aceitação dessa prova nas escolas do município? Olha, Giovanni, eu acho que tem crescido muito a aceitação. E isso se dá por causa das intervenções que vêm sendo feitas no decorrer deste processo, né? Primeiro, quando a gente pensa que o SAEME nasceu em um governo e ele conseguiu passar de um governo para outro, sendo mantida, é sinal de que ela era uma coisa boa, uma coisa necessária e uma coisa importante para o município, né? E segundo, que o SAEME, à medida que a gente apresenta os resultados
E se ele fica focado somente na gestão, nos diretores e especialistas, e ele não chega no professor e o resultado não chega no aluno, ela não tem significado, né? E acho que agora é que nós estamos conseguindo chegar realmente na escola, no professor e no aluno. Esse ano, por exemplo, nós fizemos uma nova intervenção. Que intervenção foi essa? Né? Este ano, a gente, em vez de fazer a correção da prova, tabulação dos dados e preencher os mapas do resultado, ser feito na própria secretaria, isso foi levado para as escolas. A equipe da diretoria de acompanhamento didático-pedagógico foi preparada para levar esse trabalho para as escolas e a correção foi feita junto com os professores e a equipe gerencial da escola. Então, esse ano de 2015, eu acho que nós tivemos um ganho muito grande, porque nesse ano de 2015 é que o professor conseguiu perceber todas as etapas do trabalho e o resultado, ele não foi mais uma surpresa. Porque, olha, quando eu aplico uma prova, eu recolho aquela prova, levo para a secretaria, corrijo e entrego, eu entrego um relatório 2 meses depois, o professor já sofreu um tempo inteiro pensando naquele resultado, sem saber como é que meu aluno saiu, e quando chega aquele resultado, ele até ou já esqueceu dele, ou já não se interessa às vezes mais por ele. Né? E esse ano não, nós aplicamos a prova, imediatamente a gente fez a correção e ao fazermos a correção juntos, o professor, a equipe gerencial da escola já saiu daquele encontro com o resultado, sabendo quais habilidades que o aluno dominava, quais as habilidades que ele precisava de trabalhar e quais as intervenções que ele tinha que fazer no ensino e na aprendizagem. Sim, muito bem. Eu acho que o SAEM ele se tornou, na verdade, uma política pública de educação. Né? Concordo Isso com você. É muito interessante para a rede. E aí, Socorro falou muito bem dessas propostas, né, do SAEM, de todas essas mudanças, inclusive, que foram incorporadas ao longo do tempo, que eles foram refazendo. Mas a avaliação, ela tem um fundamento. Né? A avaliação, o principal ponto das avaliações são rever, na verdade, o processo de ensino-aprendizagem, como que ele está sendo realizado, não necessariamente com o objetivo de quantificar ou qualificar uma escola melhor, uma escola pior, né? Mas com o objetivo mesmo de aferir como que está sendo desenvolvido o trabalho na rede. Né? Como que você, né, nesse acompanhamento que você faz junto com a sua equipe, né, esse acompanhamento pedagógico de toda a rede, como que vocês têm se apropriado, né, dessas avaliações e como que você tem percebido a importância dessa avaliação para o desenvolvimento pedagógico, né, didático-pedagógico da rede municipal? Então, através do SAEM, a gente percebe que ainda existe uma visão de avaliação ainda tradicional no município, né? E aquela questão da avaliação ser para medir, para classificar, e até mais tempo, até a gente era divulgado o ranking das escolas, né? Qual saiu no primeiro lugar, segundo, terceiro, e então nós percebemos que de certa forma também a gente estava reproduzindo isso. E aí nós passamos a não divulgar isso. Cada escola tem o seu resultado e não precisa comparar com o outro, porque a nossa proposta não é comparação. É que cada escola se entenda como dentro do processo e que compreenda o processo dela e busque intervenções dentro da própria escola. Da mesma forma que a gente entende que o aluno deve ser avaliado individualmente e que ele também, a nossa avaliação tem o sentido de ensinar, de replanejar e não de classificar, nós queremos pensar que as escolas também não devem estar competindo uma com a outra, elas devem cooperar umas com as outras, mas devem se olhar através do SAEM, ver o que é possível ser feito, o que pode fazer para melhorar, como que a equipe precisa se organizar.
E nesse sentido, a gente pensa que, através da diretoria de acompanhamento didático, as visitas às escolas, né, o acompanhamento dos coordenadores, favorecem uma proximidade maior, tanto da secretaria com a escola e uma via de mão dupla. A gente troca, a gente tem possibilidade de estar pensando junto com a escola, avaliando junto com ela o que ela pode melhorar. Esse ano, através do SAEM, nós identificamos que tinha escola que precisava de maior atenção nossa, pedagogicamente, e para isso a equipe do SAEM foi a campo, né? Eles foram à escola, fizeram capacitações com os professores na área de matemática no primeiro semestre e estão preparando a capacitação para português. Então, é uma ação que veio desse resultado do SAEM, desse trabalho de mão dupla, né, que a gente está fazendo uma parceria de fato com as escolas e as escolas entendendo isso, que o mais importante não é eu me comparar com o outro, mas eu entender o que está acontecendo na minha escola. E quanto a isso, às vezes a gente vai também, faz intervenção junto à gestão, né, ou também a coordenação da diretoria faz um acompanhamento dos professores daquele ano que tiveram pior resultado ou que os alunos não alcançaram as habilidades que eram necessárias. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Educação na Cultura. Ei, meu chapa! Não é assim que se lava carro não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cano. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Sai daqui, cachorro. Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Estamos de volta para o segundo bloco do Educação na Cultura. Caso o telespectador queira apresentar sugestões para o próximo programa, o e-mail é educaçãonacultura@gmail.com. Socorro, nessa segunda parte, uma das questões, né, que que é importante para o telespectador e para toda a comunidade itabirana, quem elabora essas provas do SAEM e como essas provas são elaboradas? Olha, nós temos uma equipe que é responsável pelo SAEM no município. E essa equipe tem professores de português e de matemática e professores que têm experiência nas séries iniciais e nas séries finais.
Então, esses professores, cada um é responsável por elaborar uma prova. Um professor de matemática elabora a prova do 3º ano, outro do 5º, outro do 8º. O mesmo acontece com a prova de português. E essas provas, elas giram entre a equipe. Um elabora, mas os demais analisam a prova, verificam se ela está adequada, dão sugestões. E depois que essas provas são elaboradas, existe uma outra equipe que é de profissionais que visitam as escolas, que dão atendimento nas escolas, que conhecem os alunos da rede municipal. Esses professores, que também trabalham lá na diretoria de acompanhamento didático-pedagógico, esses professores, eles analisam essas provas, resolvem e dão opinião sobre ela, verificam se o enunciado está claro, se os desenhos estão adequados. Então, eles dão o parecer e a gente refaz as provas se necessário. Então, a gente não aplica essa prova sem ter um controle de qualidade. E depois desse trabalho todo, elas vão para a impressão. Anteriormente, elas eram impressas no próprio município, através de xerox. E desde o ano passado, elas são impressas em gráfica, o que melhorou muito a qualidade das avaliações. Certo. Leir, a partir das provas do SAEME, quais são os avanços, né, que tem se percebido no município, né, principalmente pela sua equipe, né, e quais são os desafios futuros, né, que vocês visualizam a partir dos resultados dessas avaliações? Eu acho que um avanço bem significativo é a parceria com o SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento ao Educando, que cuida das crianças com necessidades educativas especiais. E essa parceria fez com que a gente fosse avançando ano a ano, né, Socorro, com a questão das possibilidades desses alunos serem avaliados e da gente ter adaptações para esses alunos. Então, o aluno que recebe o auxílio ledor, o auxílio transcritor, ou a prova ampliada, ou também a possibilidade dele ter um maior tempo para fazer essas avaliações, são indicadas e avaliadas pela equipe do SEMAI, e nós acompanhamos isso dentro das escolas. O que a gente entende quanto à inclusão desses alunos é que por ser algo muito recente, isso não é fácil de acontecer, mesmo tendo todo o carinho dos profissionais, o empenho deles em fazer o melhor por esses alunos, a gente ainda está começando. E nós acreditamos que, através do SAEME, nós estamos começando a levar para a escola reflexões em relação a isso. Por exemplo, se ele tem um auxílio ledor e transcritor nas avaliações, então ele tem que ter o auxílio ledor e transcritor também dentro da escola, não só nas avaliações, mas no cotidiano da escola. E a gente percebeu que isso não era uma realidade. E a gente, do ano passado para cá, isso já melhorou, mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos entender essas crianças, precisamos encontrar recursos para trabalhar com elas, sabemos que eles precisam de estratégias diferentes de ensino e que isso nós estamos construindo agora, assim, bem devagarzinho, de uma forma... esses resultados, eles são a longo prazo, mas já há alguma conquista em relação a isso. E o que é mais importante disto é entender que, a partir do momento que nós encontramos recursos para trabalhar com essas crianças, nós vamos ter mais recursos ainda para atender aqueles alunos que, em determinado momento da aprendizagem, apresentam alguma dificuldade. Então, nós nos formamos através desse trabalho. Então, esse é um desafio para nós agora. Outro desafio que nós temos é o da compreensão da avaliação, né? Porque ainda
tanto para as famílias quanto para os alunos e para as escolas, a avaliação tem o sentido ainda de classificação, mas ele está parada no tempo em relação ao ensino tradicional. E mudar isso também é algo que vai demorar muito tempo. Mas nós estamos trabalhando, mostrando que a avaliação ela precisa ter como proposta um retorno, avaliar para ensinar, avaliar para replanejar, e não para classificar, e não para excluir, e nem para reprovar. Outro avanço que nós conseguimos através dessa correção na escola esse ano foi antecipar esses resultados e fazer com que essa intervenção viesse imediatamente junto para os alunos. O desafio que nós temos é entender que para um aluno que não alcançou uma determinada habilidade, é preciso fazer um trabalho diferenciado. Não adianta você repetir a mesma estratégia utilizada na primeira vez para o ensino para um aluno que não aprendeu daquela forma. Você tem que buscar outras possibilidades, outras estratégias, alternativas mais dinâmicas de trabalho em grupo, em trabalho em dupla, entender que o aluno ele pode aprender com o colega, não só com o professor, mas também com o colega. E isso ainda é uma prática difícil de estar acontecendo na escola, e nós vamos conseguir fazer isso através da formação continuada aos professores, que é a proposta da diretoria de acompanhamento didático-pedagógico, de sempre estar dentro da escola, acompanhando esses professores, estando dentro da sala com eles, para ajudá-los a encontrar essas outras alternativas. Muito bem. Até para finalizar, Lei, você falou de um tema que é muito importante, que é a função, né, da avaliação como forma de replanejamento. Socorro, nesse ponto, como que o profissional da escola, né, toma conhecimento, né, dessas avaliações, de como estão os seus alunos? Existe um relatório específico que é enviado para as escolas, para que elas tenham esse conhecimento? Olha, desde 2009 é encaminhado para a escola um relatório. Esse relatório é feito analisando a escola e comparando o resultado da escola com o resultado dela em anos anteriores e também com a média do município. Não temos a preocupação em comparar uma escola com outra escola. Então, o que é importante? É perceber o crescimento da escola ou não no decorrer, por exemplo, de um triênio, né? Então, esse relatório ele é apresentado para os diretores e especialistas, eles levam o resultado e apresentam nas escolas. Então, como esse resultado não estava muitas vezes chegando na escola, é que esse ano a gente mudou a forma e fez esse primeiro momento de correção e tabulação e já começamos os trabalhos. Mas agora, final de setembro, no máximo início de outubro, o resultado oficial vai ser apresentado. Para cada escola, né, para o grupo de gestores, a gente vai apresentar o resultado da rede e eles levarão o resultado da escola, cada um para a sua escola. Muito bem. Infelizmente, né, nosso tempo acabou, mas nós vamos continuar debatendo esse assunto aqui nos próximos programas, né? Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Lei. Né? Foi um prazer. Que abrilhantou aqui o trabalho que é feito pela rede, a Socorro pela experiência, né, Socorro, que está conduzindo esse trabalho desde 2009. Muito obrigado, né? E tem demonstrado uma capacidade muito grande de organizar essas provas municipais e chegar num trabalho de forma que a rede possa crescer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite ao telespectador, né, de Itabira, e voltamos na próxima semana debatendo a questão das avaliações na rede municipal.